Gênesis capítulo 6, versículo 13, diz assim a palavra de Deus: Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os desfarei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca, e a cafetarás por dentro e por fora com betume. Amós, capítulo 4, versículo 12, diz assim a palavra de Deus: Portanto, assim te farei, ó Israel, porque isto te farei. Prepara-te, ó Israel, para encontrares com o Senhor teu Deus. Olha só o que diz a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 3, no versículo 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Nós temos que vigiar para que nós não venhamos perder a nossa salvação. Nós temos que vigiar para nós não perdermos a nossa intimidade com Deus. A palavra de Deus, ela diz assim, Tiago, capítulo 4, versículo 7. Obedecei a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Nós temos que vigiar com os pratos, com as armadilhas e com as ofertas do inimigo. A Bíblia diz em João capítulo 10, versículo 10: o diabo, ele veio para matar, roubar e destruir, mas Jesus, ele veio para nos dar vida e vida com abundância. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 2, no versículo 10: eis que o diabo lançará algum de vós na prisão para que sejais tentados, mas tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Nós sabemos que para nós alcançarmos a nossa vitória, nós temos que vencer a tentação. Nós temos que vencer as provações. Nós temos que rejeitar os pratos do inimigo. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, no versículo 12: bem-aventurado é o varão que suporta a tentação, para que depois de aprovado receberás a coroa da vida, a qual o Senhor tem preparado para todos aqueles que o amam. Não existe luta sem vitória, e nem existe vitória sem luta. Para nós alcançarmos a nossa vitória, temos que ser aprovados por Deus, porque enquanto a gente não for aprovado por Deus, diante de uma aprovação que Ele permitiu que a gente passasse, a gente não vai receber a bênção. Se Deus permitiu que a gente passar uma prova e a gente não alcançou a mente, vamos ficar de recuperação, ou vamos ser reprovados. Ser reprovado pelo homem já não é muito agradável, mas ser reprovado por Deus, misericórdia. Deus reprovou Saul. Deus não agradou das coisas que ele fez, porque ele estava passando na frente de Deus. Ele estava fazendo coisas que não era para ele fazer. Ele estava totalmente fora da direção e Deus o rejeitou. O reinado de Saul não foi aprovado por Deus, de tanto que quando Deus tirou Saul e colocou Davi no lugar dele, entrou um grande ódio no coração de Saul contra Davi, e Saul começou a perseguir Davi para matar Davi. Assim acontece nos dias de hoje. Às vezes, tem uma pessoa tomando conta de uma igreja e o trabalho dela não está dando fruto.
ou às vezes ela não está fazendo direito. Aí Deus tira ela e põe outro. Aí aquele outro que foi tirado começa a perseguir ela. Aí no meio da confusão toda, sempre tem alguém dentro da igreja que um quer tomar o lugar do outro. Porque se o culto de quarta-feira não estava vindo ninguém, aí o fulano de tal começou a fazer a campanha, aí a igreja começou a crescer, começou a prosperar, o povo começou a vir, Deus começou a fazer milagre, tem salvação de alma. Aí alguém cresce o olho e quer tirar a pessoa que está responsável pela quarta-feira e ficar no lugar dela. Quando a igreja está no pão, ninguém quer pegar. Agora, quando a igreja está cheia, faz até fila. É a mesma coisa no trabalho. O patrão está gostando do seu trabalho está dando fruto, você está dando lucro para a empresa. Aí, o seu colega de trabalho, com motivo de inveja, começa a fazer fofoca para você ser mandado embora e ficar no seu lugar. Às vezes, a pessoa tem inveja do seu casamento e começa a falar mal de você para o seu esposo. Ou começa a falar mal do marido para a esposa, para acontecer uma separação e a pessoa ir lá ou fica com a mulher do outro ou fica com o marido da outra. O inimigo é sujo, gente. Às vezes a pessoa olha para você e fala assim: nossa, eu queria ter uma esposa igual aquela. Às vezes a mulher olha para o seu marido, eu queria ter um marido igual esse, e começa a fazer inferno, começa a querer jogar um contra o outro, para acontecer separação, para acontecer divórcio. Para aquela irmãzinha lá ficar com o seu marido, para aquele irmãozinho ficar com a sua esposa. Para todo mundo que acha que é esperto, sempre tem um mais esperto do que ele. Para todo mundo que é bravo, sempre tem um mais bravo do que ele. Para todo mundo que é valentão, sempre tem um que é mais valentão do que ele. Então tem gente que acha que é mais do que os outros. Uma hora ela vai quebrar a cara. Jesus está voltando para buscar a tua igreja. A Bíblia diz que Deus mandou Noé construir uma arca porque a maldade do coração daquele povo estava demais. Os pecados daquele povo estavam cheirando mal às narinas de Deus. E Noé falou para o povo que Deus tinha mandado ele construir a arca. E quando Noé falou para o povo que Deus tinha mandado ele construir a arca, todos zombaram de Noé, falam que ele estava doido. Quando anunciamos que Jesus está voltando, esses crentes aí é fanáticos, tudo é doido, não está voltando nada. Tem 30 anos que eu estou na igreja e todo mundo fala a mesma coisa e até agora Jesus não voltou. Isso é mentira, isso é conto de fadas. Mas Jesus, ele volta para cada um de nós de uma maneira diferente. Jesus, ele pode voltar para mim quando eu estiver dormindo e tirar o meu fôlego de vida. Às vezes a pessoa está atravessando a rua, vê uma moto, atropela ela, ela morre. Jesus voltou para ela. Às vezes a pessoa está andando na rua, dando tonteira, bate a cabeça no meio e vai embora. Jesus voltou para ela. Para uns, Jesus vai voltar quando os anjos manifestar nas nuvens, a trombeta vai soar e os salvos vai subir. E para outros, Jesus vai voltar do jeito que ele quiser. E Noé construiu aquela arca e entrou para dentro daquela arca Noé, a sua esposa, os seus filhos e os animais. E todos que estavam fora da arca pereceram. Não há vida fora da arca. Essa arca simboliza a igreja. Essa arca simboliza o seu casamento, simboliza a sua casa, simboliza o seu trabalho. Deus só protege aquele que está dentro da arca. Não há vida fora da presença de Deus. Não há vida sem Jesus. A Bíblia diz, João 14,6, disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Tem muita gente que quer ser crente dentro de casa, mas a Bíblia manda congregar. Hebreus 10:25. Não abandoneis a congregação, como é o costume de muitos. Isaías 45, versículo 20, diz assim a palavra de Deus: congregai-vos e vinde, chegai-vos juntos, os que
escapastes das nações. Nada sabem os que conduzem em procissão as suas imagens de esculturas feitas de madeira e rogam um Deus que não pode salvar. Em Isaías 45, versículo 20, a Bíblia diz que temos que congregar. Se você está com um problema dentro da sua casa, está com um problema no seu casamento, não saia da sua casa, não abandone o seu casamento. Se você está passando perseguição no seu trabalho, não larga o seu trabalho. Se você está passando prova na igreja, não larga a igreja, não sai da igreja. Ai, irmão, não estou aguentando mais meu marido, vou largar esse homem. Não larga o seu marido. Ai, irmão, mas não estou aguentando mais minha mulher. Ô, mulher, que é pedra no sapato, que é turba demais, não larga a sua esposa. Graças a Deus, aleluia. Permaneça com ela, seja fiel a ela, até que a morte se separe. É difícil tolerar algumas coisas, mas por amor à palavra de Deus nós temos que suportar, porque se divorciar e casar de novo, está na espada de Jeová, porque Deus não aprova esse tipo de relacionamento. E tem gente que fala assim: ah, mas meu marido já tem outra mulher, já tem outros filhos com ela, o que é que eu vou fazer? E tem umas que falam assim: ah, eu tenho direito de casar de novo, né? Já tem com outra família. Mas para Deus o que vale é o primeiro casamento. O casamento só é anulado, só é desfeito quando o homem ou a mulher fica viúvo. Aí a outra fica livre. Tem gente que o defunto nem se criou direito, a mulher já está com outro já. Dá a impressão que já estava com outro antes do outro